Boa noite, tudo bem? Terça-feira, dia 31 de março. Hoje nós vamos realizar a terceira aula do curso preparatório. Boa noite, Eliana, Cardiopatia Gilmara, Tencourt, Zineide. Então hoje nós vamos realizar a nossa terceira aula pela internet, e sendo a quarta aula do nosso curso preparatório, né? O tema hoje, boa noite, Zineide, é Espírito e Matéria. Às 9 horas em ponto nós começaremos. Dona Antônia, tudo bem com a senhora? Eu vou procurar hoje fazer assim, de uma maneira mais... como o tema é um pouco complexo, procurar fazer assim, da maneira mais leve e fácil de compreensão para todo mundo, né? Hoje a gente vai para conversar, para entender o que é espírito, o que é matéria, como é que isso funciona. Jaci, boa noite. Estamos indo aí para... Deixa eu ver quantos dias já nós estamos aqui. 2 semanas. Começamos dia 17. Se eu não me engano, dia 17. Dia 24 e hoje 31. Então estamos indo aí para a terceira semana. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Vamos para a terceira semana dessas atividades online aqui através do Facebook. Espero que vocês estejam gostando dessa experiência, né? Que esteja sendo útil para vocês e que a gente possa, nesse período todo, tá se ajudando, tá junto nessa caminhada aí até as coisas se normalizarem e a gente poder voltar novamente para nossa casa espiritual. Não é fácil a gente ficar tanto tempo afastado, né? Faz muita diferença, mas estamos juntos aqui, trabalhando juntos em prol do nosso aperfeiçoamento e também do nosso crescimento pessoal. Alessandra, boa noite. Eduardo. Então, isso é muito importante, né? Essa interação que nós estamos realizando nesses últimos dias aí, em virtude de tudo que está acontecendo. Tirar algumas dúvidas também hoje. Vamos falar também de reforma íntima, né? Cidinha, tudo bom? Cidinha, Maria Aparecida está assistindo. Oi, boa noite, tudo bem com a senhora? Então vamos hoje conversar bastante sobre Lurdinha também está aqui. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é matéria, o que é espírito e matéria. Qual que é a diferença entre espírito e matéria? Então, isso aqui, como é uma aula, faz parte da parte de formação, né? Que a AEC, a Associação Espírita Kardecista de Itaquá, realiza com os seus membros, com os participantes. Então isso aqui faz parte de uma aula mesmo, de um curso preparatório que é realizado semanalmente na casa, né? Dentro da normalidade,
Hoje seria o preparatório, amanhã seria o primeiro mediúnico, não, seria os aprendizes do Evangelho, né? Depois o mediúnico. Então, todo dia da semana a gente tem um curso diferente. Então, a gente vai começar esse curso pedindo aos amigos espirituais presentes que guiam que orientam essa sala de aula, que eles estejam junto a nós hoje, nos orientando, nos inspirando, e que junto também conosco estejam também os alunos dessa sala espiritual, porque sempre quando começa um curso dentro de uma casa espírita, existem os alunos encarnados e os alunos desencarnados, de ambos os lados. Então é uma comunhão entre os dois mundos de existência. E então a gente pede essa proteção, essa orientação, e que os espíritos que estão nos acompanhando, os nossos mentores, nos auxiliem, inspirem, e que durante esse processo de aprendizado nós possamos ser auxiliados também na nossa saúde física, mental, espiritual, que os nossos amigos mentores, nossos amigos da espiritualidade melhorem as nossas vibrações, a nossa relação, as nossas relações pessoais, nos trazendo equilíbrio, força e compreensão do momento que vivemos, e que nos dê a sustentação necessária para ultrapassar, para vencer essa adversidade. Como eu disse ontem também, quando essas situações acontecem na Terra, né, essas pandemias, esses desastres, enfim, todas essas coisas que nos fazem sofrer de alguma forma, é uma forma que a própria espiritualidade tem de provocar progresso na humanidade. Se a gente fica sempre na zona de conforto, se as coisas nunca acontecem nada demais, vamos dizer assim, na nossa vida, a gente relaxa e deixa de trabalhar para o bem. E quando toda essa situação que está acontecendo, ela nos obriga a sair daquela zona de conforto, né? Aquela tranquilidade, e começar também a procurar nos melhorar como seres humanos. Então tudo isso que está acontecendo, apesar da dor, do sofrimento, afastamento e tudo isso que nos provoca, é também uma forma que a espiritualidade tem de provocar em nós, né, a motivação para nos transformar, para dar uma alavancada no mundo, para dar uma alavancada nas relações sociais, no convívio social, para que a gente possa sair desse processo muito melhor do que entramos. Então é um processo duro, doloroso, difícil, complicado. A gente está vendo assim várias opiniões, vários pontos de vistas, mas devemos convergir, né, para a nossa melhora como seres humanos, na nossa relação e nosso convívio com as pessoas. Então sempre encarar esse período, apesar de tudo que vai provocar na gente, não como um castigo, não como uma penalidade espiritual, não, mas como uma grande oportunidade de crescimento e evolução espiritual, né? Não procurar respostas mágicas, sabe? Procurar efeitos milagrosos, que não é isso, não é o princípio. O princípio agora é nos tornarmos seres melhores, né? Mais evoluídos, né? Mais maduros, e que nos preparemos para um período muito, muito diferente, que eu acredito que um período muito melhor, com maior consciência e com maior compreensão do mundo, né? Dito isso, então vamos conversar um pouquinho sobre a diferença de matéria e espírito, né? Matéria e espírito são as mesmas coisas? Não são? O que é matéria e o que é espírito? Então nós vamos conversar sobre isso hoje. Então eu estou usando aqui, né, o nosso livrinho lá do curso, né? Quem tiver em casa que acompanha, aula 4. E estou usando também aqui, né, a tecnologia, algumas coisas da internet também, para que a gente possa... Boa noite, Carlos. Para a gente possa deixar isso mais completo. Então vamos começando a explicar o seguinte, né? Matéria. Como é que a gente define a matéria? Então a definição da matéria é a seguinte: define-se geralmente a matéria como aquilo que pode impressionar os sentidos
e é impenetrável, mas a matéria existe em estados que não são percebidos, né? São mais sutis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos nossos sentidos, entretanto será sempre matéria, embora não seja para nós. Então muitas vezes a gente tem noção que a gente tem a ideia de que matéria, a coisa material, é aquilo que eu seguro, aquilo que eu apalpo, né? Aquilo que tem um isolamento, aquilo que está envolto em alguma coisa. Mas existem várias formas de matérias, inclusive matérias muito mais sutis, né? Boa noite, Patrícia. Que são muito mais sutis, né? Que muitas vezes não produzem uma impressão nos nossos sentidos, no olfato, no paladar, no ouvir, né? E, entretanto, sempre será matéria, embora não seja para vós. Ou seja, mesmo que a gente não perceba, existem outras formas de matéria, fora aquelas que nós habitualmente somos habituados a ver. Vamos pegar um exemplo, né? Se você pegar o que é o gelo? O gelo é a água que está em solo líquido, que depois você abaixa a temperatura a um certo nível e ela endurece, ela fica sólida, né? Ela se torna gelo. Então a água abaixa a temperatura, se torna gelo. Aumenta a temperatura, ela se torna vapor. Deixa de ser água? Não deixa de ser água. Ela é água no estado sólido, líquido ou gasoso, mas ela continua a matéria água, né? A radiação é uma matéria etérea. Vamos pegar, por exemplo, quando você vai passar por um raio-x, ou você vai passar por uma tomografia, ou uma radiografia, ou outro tipo de exame, ele é feito através de radiação. Você não sente, você não cheira, você não percebe aquela energia, mas é a matéria e ela vai até um certo ponto do seu corpo e mapeia, né, o seu corpo para que você tenha no computador depois o retrato de como é que está isso daí. Deixa de ser matéria? Não. Então a matéria tem vários estados, né? Além do sólido, líquido e gasoso. A matéria é o laço também que prende o espírito, né, que é o instrumento que ele usa, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então, por exemplo, para o espírito estar aqui, ele precisa de uma matéria mais densa, né? Uma matéria menos sutil. Então, imagina, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um astronauta. Quando nós saímos aqui, um astronauta entra num foguete espacial e vai até até uma base espacial que ele tem aqui, né, aqui na Terra, na hora que ele tem que sair daquela nave, ele tem que utilizar o quê? Uma roupa, né? Num espaço mais ou menos de 1 centímetro, de poucos milímetros, ele tem uma roupa que tem 7 camadas. Não sei se sabem disso, são bem finas, mas extremamente resistentes. Então ele precisa para interagir naquele espaço fora do ambiente natural dele, que é o terreno, ele precisa dessa roupa para que ele possa interagir no meio espacial. O espírito, quando ele reencarna ou ele encarna, ele é envolto primeiro por uma membrana espiritual, vamos dizer assim, que é o perispírito, que é uma matéria muito sutil, que é uma matéria bem suave, né, imperceptível aos nossos olhos, que envolve o espírito e que envolve entre o espírito e o corpo físico. Então a gente tem o espírito, perispírito e corpo físico, para que esse espírito possa interagir nesse mundo material que a gente vive. É como se a gente fosse daqui para Marte. Chegando lá, a gente vai poder andar em Marte com esse corpo aqui que a gente tem, do jeito que a gente está? Não. Eu vou ter que usar uma roupa especial, né? Uma roupa que me permita interagir naquele outro espaço. É a mesma coisa do espírito. O espírito, ele precisa desse vínculo material, que é o perispírito, para se ligar ao corpo material, para que ele possa interagir
né, nesse mundo que a gente vive hoje. Então, a matéria, né, é uma coisa e o espírito é outra. Estão unidos? Estão unidos no trabalho, estão unidos nesse processo. Mas a matéria, ela é influenciada pelo pensamento, né, pela ação do ser espiritual que habita ali dentro. Como assim? Se você assistir o filme Nosso Lar, ou você melhor ler o livro Nosso Lar, você vai ver algumas cenas quando ele retorna para a parte espiritual ali, e o espírito que orienta começa a explicar para ele algumas coisas que ele tem que fazer, inclusive alimentação, roupa, bebida. Ele vai plasmar, a gente fala plasmar as suas roupas com o quê? Com o pensamento. Ele cria a roupa, ele cria toda um envoltório, né, para ser reconhecido. O espírito, por exemplo, quando ele se manifesta, quando você tem a possibilidade de ver uma materialização espiritual, ou até mesmo uma influência espiritual, quando ele vem em sonho, em lembrança, ele pode, através da sua força, do pensamento, eu vou colocar assim, pensamento, ele pode plasmar a imagem que seja mais próxima àquela imagem que ele tinha quando encarnado, para que você possa reconhecê-lo, né? Então, portanto, o espírito, ele vai lá, eu vou desencarnar, você vai me encontrar com o mesmo aspecto físico, provavelmente o meu perispírito terá o mesmo envoltório, né? A mesma aparência, mas conforme eu vou evoluindo, eu vou me aperfeiçoando, quanto mais eu vou me desprendendo da vida terrena, esse corpo vai ficando mais sutil, e dentro da minha força mental, minha capacidade mental, eu posso plasmar a imagem que eu achar mais necessário. O espírito come, o espírito bebe. Vamos dizer assim, quando você desencarnou, voltou para a parte espiritual, você ainda está preso mentalmente, né, a algumas imagens, alguns sentimentos que são físicos. Imagina, por exemplo, a pessoa que acabou de passar por uma amputação. É comum ele ter aquela síndrome do órgão fantasma. Por exemplo, ele amputa a perna, mas ele sente coceira naquele local. E se você lá for onde era a perna dele e coçar, ele sente. Por quê? Porque ainda existe um vínculo, né, energético e mental com aquele órgão. Ali ainda existe uma energia, né, do perispírito envolta, né, saiu o corpo material, foi amputado o corpo, mas ainda fica um resquício dessa energia espiritual ali. Até que com o tempo ela vai passando e ele perde essa sensação. Quando eu desencarno, eu ainda, muitas vezes nos relatos que nós temos, o próprio espírito muitas vezes não sabe que desencarnou, que morreu, né? É algo muito sério, porque essa vida muitas vezes material que a gente leva, o ser ele não consegue ir para as colônias de refazimento, de aprendizado, e fica muito envolto ainda na própria casa, na própria família, e não tem noção ainda do desencarne dele. Então ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, necessidades de vários tipos, né? E isso faz parte do processo evolutivo dele. Então quanto mais ele vai aprendendo, mais ele vai entendendo, essas vibrações, essas energias vão se dissipando, e ele vai voltando gradativamente a sua compreensão da espiritualidade. Olha só como a questão mental influi na questão material, né? E aí, durante a década de 1920, um grupo internacional de físicos descobriu um mundo novo, né? O subatômico, baseado nas leis até então desconhecidas, que é a teoria quântica. Esse mundo subatômico é composto de partículas extremamente abstratas. Por que eu estou falando isso? O petróleo, que a gente conhece tanto, ele veio da onde? Né? Os animais lá, os dinossauros, os animais pré-históricos, morreram através da pressão da Terra. Esses corpos se decomporam, se transformaram num líquido. Olha a transformação, que é um líquido combustível, que é o petróleo, que além de movimentar carros e máquinas, ele se transforma em quê? Transforma em plástico. Então, conforme você vai lidando quimicamente
com aquela substância, você vai dando um aspecto diferenciado para ele. Então aquilo que era carne, que era o corpo de um animal grande, se decompõe, se transforma em líquido, esse líquido vai se condensando, se torna esse líquido viscoso e negro, e aí você vai fazendo todo o processo de refinamento, onde você vai tirar o petróleo, você vai tirar o gás, você vai tirar o diesel, você vai tirar a querosene, você vai tirar vários materiais dali e vai produzir petróleo. Então é a mudança da matéria de um estado para outro através de reações químicas. O espírito produz essas reações na matéria através da força do seu pensamento, né? E essa matéria é formada por o que nós chamamos de fluido cósmico universal. O que é isso? É uma energia, é uma substância cósmica que ela é manipulada mentalmente através das forças espirituais. Então, conforme eu vou aprendendo, né, e vou evoluindo, eu vou criando essa substância. Maluquice que você está falando, isso não tem nada a ver. Vamos pegar o que a gente está fazendo aqui agora nesse momento. Se a gente pudesse voltar a 50, 60 anos atrás, e eu falasse para você que está me vendo aí, que eu iria pegar um aparelhozinho pequeno, colocar na minha frente, ligar ele numa bateria, uma energia elétrica, isso ia virar imagens, essas imagens iam sair através desse aparelho e até um satélite, algum equipamento que ia captar essa imagem, esse sinal, decodificar e mandar para um monte de outros celulares, de outros aparelhos, onde você ouviria a minha voz, viria o meu rosto, perceberia onde eu estou. Você acreditaria nisso? Provavelmente não, né? Se a gente pudesse voltar lá, né, na Jornada nas Estrelas, lá do Capitão Kirk, do Spock, né, quando ele falava dos phasers, quando falava do teletransporte e tudo, que ele falou aqui, deixa eu ver, não lembro onde eu vi esse relato, que eu mesmo sendo espírita, sua vida inteira, Bezerra de Menezes, passou anos e anos no umbral por não aceitar o desencarne, verdade? Isso aí é o André Luiz, Bárbara, esse é o livro Nosso Lar, de André Luiz, tá? Ele era um médico quando eu estava vivo, encarnado, e quando ele desencarna, como ele era muito materialista, né, então ele não aceitava, ele foi aonde chama de umbral. Depois, com o tempo, a gente vai explicar direitinho para isso para vocês. E nesse umbral ele ficou ali anos até ele entender o que estava acontecendo com ele. E aí, na hora que ele começa a entender, através da mudança de vibração de pensamento, ele é socorrido e vai até nosso lar. Então não é Bezerra de Menezes, é o André Luiz, tá bom? Então, como eu estava falando, então tudo isso que hoje parece mágico, fantástico, né, era coisa de ficção científica há vários anos, hoje a gente realiza com naturalidade. Hoje os nossos filhos, sobrinhos, pessoas, né, crianças de 4, 5, 6 anos, sabem lidar com um computador, sabe explicar para você como é que funciona um celular, né, da maneira mais fácil possível. Então, isso tudo, ele vem nesse processo de crescimento e evolução. Se eu pegasse um ser humano do século 17 e tentasse explicar para ele como é que se forma, como é que se realiza uma transmissão de imagens de um equipamento para outro, isso foi no século 17, ele iria compreender? Não. Por que ele não ia compreender? Porque naquela época ele não possuía conhecimento para entender todo esse processo de transformação. Isso é a mesma coisa agora. Se existem tantas coisas ainda que estão vindo, que a gente vai aprender, que a gente ainda não tem capacidade de compreender como se processa isso. Com certeza esse processo nosso de evolução, de transformação, de comunicações, já vai mudar tanto que nós hoje que nos achamos tão atualizados na tecnologia, a gente vai ficar espantado daqui a alguns anos, como tudo isso se transformou. Então é para a gente entender o princípio da matéria como sendo uma coisa simplesmente uma substância tangível, que você tem que tocar. A visão de matéria que a gente tinha até um tempo atrás não é a mesma de hoje, né? Mudou e muito. Por exemplo,
os meus pensamentos provocam em mim sensações físicas tão fortes quanto eu, por exemplo, pegar, tocar nessa parede, tocar no livro que está aqui perto de mim. Ele provoca sensações semelhantes. Se eu utilizar um óculos, né, aqueles óculos que usa no computador para você entrar na terceira dimensão, entrar na imagem do computador e colocar aquelas luvas nos sensores, você vai sentir o toque, você vai sentir a vibração é como se você estivesse realmente naquele mundo virtual. Por quê? Porque ele vai lidar direto com o seu cérebro, com o seu pensamento. Então a matéria ela é formada de tal forma que existem várias maneiras de você dela se apresentar. Então a matéria não é só aquele objeto tangível onde você pode segurar, guardar, ver, sentir. Não, ela é muitas vezes sutil, tão sutil que muitas vezes você não consegue compreender como é que isso procede, tá? Mas vamos voltar um pouquinho lá para a mecânica quântica, para a questão da matéria e tudo, né? Na mecânica quântica diz que uma partícula, para ir de um ponto a outro, não precisa passar por todos os pontos intermediários. Trazendo isto para o mundo macrocósmico, seria como irmos de um ponto a outro sem fazermos um caminho, apenas desaparecendo e reaparecendo em outro lugar. Isso hoje... Boa noite, Ana Cristiane está falando. André Luiz era um espírita antes de desencarnar, não lembro dessa parte. Não, o André Luiz, vamos contar um pouquinho a história do André Luiz bem rápido para vocês se situarem. O espírito que desencarnou e que hoje a gente conhece por André Luiz, ele era um médico no Rio de Janeiro, no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Ele era um ateu, né? E que veio a desencarnar de um suicídio involuntário, né? Em virtude da vida meio desregrada que ele tinha. Ele bebia muito, fumava muito, tinha uma vida boêmia, e isso provocou nele uma doença, uma úlcera gástrica, problemas estomacais que vieram a levar ele ao desencarne. Então ele não era espírita, né? Ele não era ele em vida, ele não tinha uma religião específica. Ele não acreditava, ele era médico e não acreditava nessa questão religiosa. Aí ele desencarna e ele vai para um local que nós chamamos de umbral, né? Que seria esse umbral? Seria um local onde você ficaria até você entender o que você está passando. Vamos dizer assim, é um local de passagem entre um ponto para outro dentro da espiritualidade, né? A comunicação através do holograma já é possível, né? Realmente, né? Hoje você pode projetar um holograma na tua frente aqui, né, com do espelho e tudo, e conversar com uma pessoa como se ela estivesse na sua frente, né, Dimas? Então, explicando essa questão do André Luiz, ele não era espírita, tá? Mas ele veio, esse nome André Luiz, ele surge quando ele junto com o Chico Xavier. Chico fala assim, mas como é que eles já estavam psicografando os livros dele, né? Mas não tinha aí um nome definido. E aí o Chico perguntou, mas como é que eu te chamo? Nesse dia que ele fez essa pergunta, o irmão do Chico Xavier, o André Luiz, estava desencarnando, estava em processo de desencarne. E aí o espírito falou para ele, então me chame de André Luiz, do seu irmão. Então o nome André Luiz vem do nome do irmão do Chico que morre naquele período, tá? Eu não vou entrar em questões quem era o André Luiz em vida, se era fulano, ciclano, beltrano, né? Já deu muita controvérsia, e como é que eles falam, na própria espiritualidade fala, o que menos importa lá é o seu RG, vamos dizer assim. O que importa lá é a sua vamos dizer assim, é o seu RG espiritual, aquilo que você fez e como você fez. Deixa eu ver se consigo ler aqui, Patrícia, porque eu estou aqui no celular e fica um pouquinho difícil de eu ler o que você escreveu. Deixa eu ver aqui. De acordo com os espíritos de luz que têm descido à Terra através de médiuns para alertar e ajudar os humanos a compreenderem o momento em que estamos vivendo, né? Temos que prestar atenção a alguns detalhes. Deixa eu ver isso.
estamos no caminho da nova Terra, passando pelo momento de regeneração do planeta. Então, isso aqui que a Patrícia está colocando, você vai lá, vai encontrar no Livro dos Espíritos, quando ele fala do processo de transformação de cada planeta. Então, a gente tem os planetas primitivos, onde a vida está surgindo. Nós temos os planetas de prova e expiação, que é esse planeta que nós estamos vivendo agora. Temos os planetas de regeneração e temos os mundos espirituais mais elevados, né? Física e moral também caminham lado a lado, sim, nesse processo pelo qual passamos. Então, quando acontece, por exemplo, esse processo que a gente está vivendo agora, é um processo de tomada de consciência, né? Então, tipo assim, se falar não adianta, vamos fazer alguma coisa para ver se o pessoal acorda. Então, ficar alertando e a gente não ouve. Então, vamos fazer alguma coisa, provocar um impacto maior para que as pessoas que são encarnadas ali acordem. É um chacoalhão, né? Para a gente acordar e chegar lá na frente de uma maneira melhor, né? E isso vai passar na transformação física, moral da gente, né? Porque isso caminha junto, de lado a lado, realmente. Quanto mais nós evoluímos, mais o nosso corpo se torna adaptável, mas também mais sutil, mais etéreo. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Então a gente deixa de ser muito primitivo e o corpo também vai evoluindo para isso. Na pergunta 23, no Livro dos Espíritos, a pergunta é o seguinte: o que é espírito, né? E a resposta é: o princípio inteligente do universo. Alma mais perispírito igual espírito. Alma, perispírito, corpo físico, homem, né? Livro, esse é o exemplo do livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Observação: muitos filhos pequenos dizem odiar a mãe, e vai para outras coisas também, que a gente precisa entender essa relação também espiritual que a gente tem. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e nomes não mudam nada disso. Estes ficam no túmulo. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza. Então, como eu falei agora há pouco, o que você... boa noite, Daisy. O seu nome, o seu sexo, se você é homem ou mulher, criança, adulto, quando você desencarna, lá isso não tem significado nenhum depois, né? Por quê? Porque o que importa lá é o que você fez de bom, como de caridade, né, de humildade. São as coisas boas que você fez aqui que vão ser o teu cartão de visita do outro lado, né? E não simplesmente eu era um rei, eu era um nobre. Esses títulos lá não tem valor nenhum na espiritualidade. Tá dando para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Porque eu sei que o assunto é um pouco complexo e está à distância. Então, como eu não estou vendo o rosto de vocês, se tiver alguma dúvida, fica difícil. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou bem explicado, pode fazer a pergunta aí, tá, que eu respondo, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí que a gente compartilha aqui. Seguindo o que ele estava falando aqui, ele coloca aqui também, né? Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a trindade universal. Para que o espírito possa exercer ação sobre a matéria, tem que se juntar ao fluido universal, pois é ele que se desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria grosseira. Então, quando a gente reencarna, a gente precisa fazer uso desse fluido cósmico universal, que, vamos dizer assim, é uma substância, né, universal, que você pode plasmar o que você desejar, tá? Então, conforme o seu conhecimento, a sua formação, o seu nível evolutivo, você vai utilizar esse fluido vital das melhores maneiras possíveis, tá? Então, você vai poder fazer o que criar, fazer criações da maneira mais perfeita que você possa imaginar. Tanto é que nesse livro Nosso Lar, em um determinado trecho, eles falam, né, que a Terra, por exemplo, é um rascunho da espiritualidade. Então tudo que a gente tem aqui ainda é muito grosseiro, perto, né, das belezas que existem na espiritualidade, né? Porque a gente vai, quanto mais você vai evoluindo, mais seu pensamento vai ficando elaborado, mais sua compreensão do universo fica melhor. Então melhor são as suas criações mentais.
Então a gente vive muito desse processo de criação mental. Então a gente tem a nossa vida, muitas vezes ela é criada pela forma que nós pensamos ou sentimos. Deixa eu pegar aqui. Então a gente tem que entender como é que funciona isso. Então o espírito e matéria, eles caminham juntos, sendo que o espírito, vamos dizer assim, é ele que manipula a matéria conforme a necessidade evolutiva de cada um. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai manipulando esse processo. Boa noite, Agnes, Milena. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo melhores trabalhadores com esse fluido cósmico universal. A gente vai construindo coisas melhores no universo. Vamos pegar também, vamos voltar aqui, né, fazer uma comparação dos povos mais primitivos, os povos que viviam na caverna, das tribos, né, da África, lá num período muito mais antigo, da Austrália. Olha só a evolução que a gente tem hoje no campo material, da matéria. A gente saiu de casas pequenas e baixas para construir arranha-céus, prédios com 400, quase 500 metros de altura, né? As torres Petronas lá na Indonésia, que tem cerca de 470 metros de altura. Então nós hoje podemos entrar num prédio de 470 metros de altura. Boa noite, tia Cleide. E os elevadores, né, trabalham de tal forma que você chega lá em cima em poucos segundos. Então olha só como o processo evolutivo, a gente vai evoluindo e a própria relação com a matéria aqui no corpo físico vai mudando. Então hoje você consegue pegar um exemplo, a questão de saúde. Eu posso, através de computadores ligados num hospital aqui em São Paulo, operar uma pessoa em Nova York, na África, usando aquelas pinças, né, do computador aqui, que estão ligadas no outro lado do mundo. Então o que eu estou querendo passar para vocês, o que hoje a gente acha como fantástico, maravilhoso, sem explicação, ele daqui a algum período, daqui a algum tempo, vai ser muito, muito natural. Aí a gente vai entender também um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho que é esse fluido cósmico universal e falar um pouquinho sobre depois de mediunidade. Então o fluido cósmico universal é a matéria elementar, primitiva, né? Cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos da natureza. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, é a primeira, né? É a primeira de tudo, sobre toda, é a matriz de todas as coisas, né? Ela que gerou tudo que tem aí, nesse fluido cósmico. A gente chama de fluido cósmico universal porque a gente não tem ainda vocabulário adequado para explicar exatamente como isso funciona, né? Agora, como é que funciona isso daí, né? Vamos entrar um pouquinho na questão que a Patrícia falou agora há pouco, dos médiuns, né, que recebem algumas mensagens da espiritualidade, falando várias coisas, inclusive desse período que a gente está passando aqui. A mediunidade, ele é um princípio orgânico. Como assim, né? Então, a mediunidade algumas pessoas, né? A gente fala que todas as pessoas encarnadas são médiuns, mas a gente só chama de médium aquele ser que tem uma mediunidade ostensiva. O que é mediunidade ostensiva? É uma mediunidade mais reconhecida. Você percebe, ele ouve, ele escreve, ele vê, ele sente, né? Então ele tem uma mediunidade ostensiva. Então nós chamamos de médiuns aqueles que têm essa mediunidade ostensiva. Essa mediunidade vem de uma adaptação do corpo, né, para esse trabalho mediúnico, esse trabalho espiritual. Então o médium, ele tem uma formação orgânica diferente das demais pessoas. Se vocês tiverem oportunidade, tem aqui em São Paulo o Dr. Sérgio Felipe, que é da Unesp, e também ele é pesquisador, e ele tem um trabalho muito importante nessa área de pesquisa da mediunidade. Se vocês puderem procurar na internet, vocês vão encontrar ali
Dr. Sérgio Felipe, né? Onde vão falar sobre os cristais de hepatita, de várias coisas, e vai dar uma explicação assim, mais científica sobre isso, né? Hoje eu não vou entrar em detalhes muito profundos, porque o nosso tempo não é muito grande. A cada 40 segundos, em 2019, a pessoa suicidava. Ou seja, o dados que eu passei ontem, Patrícia, para eles, né? E aqui no Brasil, pelos dados que a gente tem a cada uma hora, a gente tem uma pessoa cometendo suicídio no Brasil, né? São 33 pessoas por dia, segundo as últimas estatísticas, que cometem suicídio, né? Deixa eu ver aqui. Patrícia, se é grande, o pessoal vai ler melhor do que eu aqui, porque aqui no celular está pequenininho. Então ela está falando sobre o vírus, né? A baixa vibração, tudo isso. É aquilo que a gente está falando, né? Como a gente fica aqui pegando o texto da Patrícia, eu já venho falando também sobre a questão da sintonia. Nossa sintonia, quando a minha sintonia está muito baixa, uma sintonia negativa, uma sintonia desequilibrada, ela vai provocar em mim várias coisas, sentimentos de depressão, problemas de saúde, problemas orgânicos, problemas emocionais, né? Provocar medo, apego, tudo que ela está falando. E isso vai provocar em mim, muitas vezes, uma falta de vitalidade, uma falta de vontade de viver. E isso é o meu cérebro também, o meu pensamento, que precisa ser cuidado para que a gente consiga superar as adversidades e as dificuldades. Todos nós aqui que estamos vivendo esse momento assim bem diferente, né? Que é desse isolamento, nós estamos passando por um período assim bem difícil, muitas pessoas de adaptação. Mas isso vai ser muito bom para o nosso aprimoramento. O espírito é capaz de manipular a matéria a seu favor ou contra si, né? Então, essa manipulação, ela não só depende da vibração e sintonia genética, energética, mas como também da evolucional. Se a pessoa tem um princípio, ainda está muito, então um patamar evolucional menor, mais inferior, vamos dizer assim, a manipulação dela é muito negativa. Muito egoísmo, materialismo, vai levar ela a uma atitude muitas vezes complicada, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, para não provocar na gente mesmo reações adversas que vão provocar na gente problemas de saúde, né? Na pergunta 33 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Ele fala sim, né? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. O Kardec faz um comentário, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva, né? Aliás, hoje é aniversário do desencarne de Kardec, né? Então hoje os espíritos estão comemorando assim o retorno de Kardec à pátria espiritual, hoje 31 de março. Então a vibração, sintonia, não sei se vocês já viram, boa noite, Alessandro, o pessoal fazendo cerâmica. Como é que eles manipulam a cerâmica? Eles pegam o barro e colocam numa roda, né, que gira, e ele vai manipulando aquele barro para dar a forma, né, que ele precisa para o trabalho dele. Então vamos dizer assim, se o ceramista é um ótimo ceramista, ele tem técnica, inteligência e capacidade, aquele barro que ele pegou aqui, aquela argila, vai sair uma obra bem acabada, né, bem feita, bem alinhada, tudo isso. Se o ceramista não for bom, não for legal, aquela obra ali, aquela cerâmica vai ser uma cerâmica feia, mal acabada, trincada, sem o acabamento necessário. Qual que é a diferença? Um tem técnica, conhecimento, sabe como manipular aquela argila, sabe como temperar, sabe como queimar, sabe fazer todo o processo de esmaltação para sair uma ótima obra. Quem não tem, não consegue fazer. É a mesma coisa, conforme eu vou evoluindo, eu vou aprendendo, a minha cerâmica vai saindo melhor, né? Vai saindo mais acabada, mais aperfeiçoada. E aí,
aonde entra a reforma íntima nisso tudo, né? Nós espíritas falamos muito, a gente fala muito na reforma íntima. E onde é que a reforma íntima entra nisso daí, né? Então o processo de reforma íntima, boa noite, Alessandro, tudo bom? A reforma íntima é o reconhecimento das minhas imperfeições, dos meus erros, das minhas dificuldades, dos meus equívocos, e é onde eu começo a perceber, e eu vou fazer mudanças, transformações internas dentro de mim. Para quê? Para que eu tenha uma melhor condição, né? Eu tenho uma casa interna, pessoal, muito melhor acabada, muito melhor formada. Então, o processo de reforma íntima, ela vai passar pela minha reforma moral, ética, de convivência, de conhecimento, de intelectualidade, de relação com as pessoas, de compreensão do mundo físico, material e espiritual. Então isso tudo vai fazendo eu ter mais conhecimento, mais informação, e isso vai gerar uma qualidade interna na minha existência que vai me produzir melhores resultados, né? Então quando eu falo de reforma íntima, é justamente isso, nesse processo de eu entender os meus erros e transformá-los transformar em qualidades. Corrijo uma coisa em benefício de outra. Hoje, o que esse momento está provocando na gente, né? Além de tudo, está provocando vários questionamentos, várias perguntas, né? Várias formas de a gente entender o que está acontecendo. E conforme cada caso, como em cada nível intelectual ou de transformação evolutivo, cada um que nós estamos, cada um vai aprender de um jeito, cada um vai compreender de um jeito. Porque nesse mundo que a gente vive agora, existem várias e várias formas, né, vários níveis, né, de evolução aqui. Inclusive, na própria espécie humana, a gente vai encontrar vários níveis de evolução. Eu estava assistindo há uns meses atrás, uns 2 meses atrás, na Discovery, no canal da Discovery, que eles estavam falando justamente sobre quando de um grande cataclismo que houve na Terra, que colocou fim ao homem de Neandertal e começou, porque durante um período existia, segundo a Discovery nesse material, durante um bom tempo conviviam os homens de Neandertal e o Homo sapiens, né? Esses dois processos evolutivos, eles viviam no mesmo planeta, aqui na Terra, durante um bom período juntos. E houve um grande cataclismo, uma grande erupção vulcânica que assolou metade da Europa e do mundo, acabando com a vida em várias partes daquela época, né? E acabando com os homens de Neandertal e mantendo os Homo sapiens, né? Por que houve essa ruptura? Então, como os Homo sapiens tinham uma relação, tinham maior conhecimento, maior informação, eles conseguiram lidar com a transformação de uma maneira melhor, e o homem de Neandertal acabou, como não tinha essa informação, acabou sucumbindo a esse cataclismo. Isso dentro dessa matéria da Discovery. E segundo os cientistas que foram entrevistados, até hoje ainda nós temos seres ainda que são descendentes diretos desse homem de Neandertal ainda, dos poucos que sobraram. E conforme a gente vai evoluindo, né, é isso que vai acontecendo. Vem uma raça nova, vem uma raça intermediária e ainda fica um pouco da raça antiga. Vamos pegar, por exemplo, né, nossa questão social. De uma hora para outra, do século XX para agora, né, a gente deu um boom em virtude da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nunca visto na humanidade. Nós saímos ali da carroça, né? Nós saímos ali do lampião e passamos para a energia elétrica. Boa noite, Lázaro. Agnes, passamos da carroça para a energia elétrica, da máquina a vapor, do carro, do avião, né? Tudo isso em pouco tempo. Daqui a pouco os navios a vapor se tornaram transatlânticos, os aviões se tornaram jatos, e aí a gente começou novamente no outro processo evolutivo, que vem depois da Segunda Guerra Mundial,
né? A gente começa a fazer as viagens através dos oceanos, através dos aviões, e a gente dá um boom, né, enorme. E aí vem um processo tão grande de evolução que a gente vai encontrar pessoas hoje que vieram de um período onde não existia, o avião estava começando a surgir, essa tecnologia estava começando a surgir, pessoas hoje com 100, 90 e poucos anos, que a gente encontra hoje vivo. A gente vai encontrar pessoas que pegaram o final da Segunda Grande Guerra, vamos pegar as pessoas que passaram a Guerra do Vietnã, vamos pegar as pessoas que entraram, que viveram os anos 70, a Revolução Cultural dos anos 70, vamos pegar as pessoas que viveram nos anos 80, que é o final da Guerra Fria, e vamos pegar o pessoal dos anos 90 e 2000. Olha a quantidade de geração. Vocês já perceberam que a grande dificuldade que a gente tem hoje de comunicação entre as gerações, né? Um dos grandes problemas é justamente isso, que são pessoas que viveram partes distintas da história, né? E a nossa comunicação hoje tem uma dificuldade enorme, porque são várias gerações existindo ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender isso. Então esse mundo que a gente vive hoje, que é de provas e expiações, o que é o mundo de provas e expiações? Para a gente entender um pouquinho também da reforma íntima. Quando eu estou ali planejando o meu reencarne, a gente vai fazer uma reuniãozinha, né? Assista o filme lá, o Nosso Lar, ou leia um livro, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então vamos fazer uma reunião lá no Ministério da Reencarnação. Ô Ednilson, você vai reencarnar agora em 68, como foi quando eu nasci. E aí? Quais são as provas? O que você quer fazer para melhorar, para acertar algumas coisas? Falar, na outra vida eu tive problemas de relações sociais, de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, então eu quero vir nessa vida agora para dar aula, para dar palestra, para me comunicar com as pessoas. Legal. Então essa é a minha prova. Eu vou trabalhar um monte de coisas em mim para conversar com as pessoas. Timidez, nível de informação, nível de compreensão, forma de comunicação. Então, coisas que eu tenho que aprender, são provas que eu vou ter que passar para poder desempenhar uma atividade que eu me predispus nessa existência. Expiação. Eu venho para cá, lá eu falei, olha, eu quero ir lá na Terra e eu quero ser por exemplo, eu quero trabalhar na área de medicina, quero me tornar um médico. Legal, bacana. Só que eu venho para cá, né? E a única coisa que eu me predisponho a fazer como médico, vamos supor assim, é ganhar dinheiro. É o caso do André Luiz, né? Ele era médico, muito bom médico, muito bom o que ele fazia, mas as relações dele com as pessoas não era assim aquelas coisas. Eles não eram exatamente a pessoa assim mais sociável. Então a gente vai ver no livro vários trechos que ele mesmo narra dos problemas que ele tinha de relação com as pessoas, né? Então ele não criava vínculos afetivos, emocionais com as pessoas, e isso fez muita falta para ele na espiritualidade. E eu vim para cá, então não faço o que eu tinha que fazer. Então eu me torno um médico muito orgulhoso, muito prepotente e desencarno. Aí quando chega lá, fala, e aí? Né? Era para ser médico, era para ser um cara bacana e tudo, o que você fez? Só pensou em você, esqueceu a outra parte, e aí, como é que a gente fica? Aí eu vou vir numa outra vida como expiação. O que é expiação? Eu errei e eu preciso corrigir isso, né? Então eu vou passar nessa vida, e isso que é o mais interessante, a gente escolhe muitas vezes, né? A não ser que seja muito primitivo, não precisa ter muito problema, aonde a reencarnação é compulsória, nós escolhemos as nossas expiações, as dificuldades que a gente vai passar. Então eu vou chegar lá e falar, olha, eu quero voltar como médico, mas em vez de nascer numa família rica, numa família próspera como essa, que me deu condições de estudar em faculdades, né, e tudo isso, eu quero vir numa família pobre para que eu possa passar pelas dificuldades e valorizar o meu trabalho. Aí eu venho nessa vida e a minha expiação é nascer numa família com poucas condições, trabalhar muito, batalhar muito para alcançar o meu objetivo de ser médico e, sendo médico, cumprir as atividades que eu me predispus. Então
a prova é aquilo que eu escolho nessa vida para melhorar. A expiação foi aquilo que eu escolhi para melhorar e não realizei. Então, a prova é uma tarefa que eu solicito para exercer. A expiação é a prova que eu não realizei, né? Então, essas coisas, né, vão se manifestando no dia a dia, né, no nosso dia a dia. E isso é criado também com relação a essa questão espírito e matéria. Até mesmo os meus danos físicos, as minhas dificuldades, são criadas pela minha forma de pensamento, né? Pela minha forma de agir com as pessoas. Então isso tudo vai gerar manifestação no meu corpo físico, no meu corpo espiritual. Chico diz assim, né? Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as vozes não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre, né? Então quando o Chico fala assim com relação é uma pequena prece que o Chico faz, é que a gente não perca as esperanças do otimismo, independente das agruras e das dificuldades que a vida nos traz, porque a dor, a doença que a gente vive hoje é a doença, é a cura do perispírito, é a cura do seu corpo espiritual. Então muitas vezes eu preciso da dor, eu preciso da dificuldade, eu preciso de tudo isso para que eu espiritualmente, quando voltar para a espiritualidade, volte inteiro, volte perfeito, né? É claro que com o tempo de pouco mais de uma hora e pouco, a gente não pode trabalhar tudo isso. Nosso assunto dessa aula de hoje é espírito e matéria. Então o espírito é a forma, né? É esse ser que tem essa capacidade de manipular esse fluido cósmico universal, essa matéria primeira, né? E assim criar, né? Como eu coloquei, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então ele é o princípio inteligente do universo. Então é ele que vai manipular essa matéria, é ele que vai transformar essa matéria dentro do processo evolutivo que esse espírito vai exercer no seu caminhar, né? Durante todo o seu processo de evolução espiritual. A matéria, ela pode ser sutil, ela pode ser densa, ou ela pode ser etérea. Existem várias formas de matéria que são ainda desconhecidas do nosso processo de vida, né? Dentro da nossa compreensão. Mas que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo, e a tecnologia e as ciências vai conhecendo isso. E isso vem para cá através do quê? Através... Eu desencarnei. Eu falei que no início da nossa aula que a gente faz a aula com os encarnados e os desencarnados. Então esses espíritos que quando estão desencarnados, eles estão estudando, estão se aprimorando, estão adquirindo conhecimento. E na hora que eles reencarnam, esse conhecimento é trazido para cá para fazer as transformações que a sociedade tanto procura, né? Então é esse processo de intercâmbio entre o material e o espiritual que vai trazendo esse processo evolutivo. E nunca esquecendo que todos nós, encarnado ou desencarnado, somos espíritos. Uns vivendo a vida material, outros na vida espiritual. Então, portanto, somos espíritos. Estamos aqui num campo de aprendizado. Estamos aqui numa grande escola. A Terra é uma grande escola, onde a gente vai aprendendo, né? E enquanto a gente não aprende, a gente não muda de ano, né? Então a gente precisa aprender para poder passar de ano. Não existe como fazer prova antecipada, não existe esse negócio de colar na prova. Não, a gente tem que passar por tudo que tem que passar, e aí passando isso, aprendendo com isso, nós vamos para um ano maior, um ano melhor, para uma classe mais evoluída. Isso é o processo de evolução justo, correto, né? Sem privilegiar ninguém. Não pense que alguém é privilegiado, porque não é. Até Jesus, né? Para ele mostrar a justeza, vamos dizer assim, né? Que Deus é justo, ele também teve que passar por todo um processo de transformação, de melhoramento, para ele
conseguir, para ele vir para cá nos ensinar tanto quanto nos ensinou. Se Deus desse privilégio para um e outro, ele não seria Deus. E Deus nos trata todos igualmente. Isso é difícil a gente compreender, muitas vezes por causa da cultura, da educação que a gente teve, achando que Deus faz privilégios, né? Deus não privilegia ninguém. Deus trata todo mundo com a mesma forma de igualdade, né? Isso é um exemplo agora, quem está falando tanto desse corona tudo, isso é para mostrar que, olha, independente do seu grau de intelectualidade, se você é padre, pastor, médium, se você é médico, se você é enfermeiro, professor, tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo navio. Ninguém é privilegiado, né? Todos nós estamos passando pelas mesmas agruras. Então Deus é muito justo, né? Porque Ele não dá nada mais, boa noite, Bruno, e nada menos do que a gente precisa, né? Alguma pergunta, alguma colocação? Igual eu falei, eu uso o celular aqui, eu não consigo ler tudo que vocês escrevem, nem vejo tudo. Então, se eu deixei de falar alguma coisa, foi que eu não estou conseguindo acompanhar aqui ainda, né? Mas eu vou me aperfeiçoar nisso aqui para ficar cada vez melhor. A Patrícia aqui está falando aqui sobre, deixa eu ver, as transformações de expiação para regeneração estão latentes em todo o planeta. Quando se fala de pandemia e que ela retrata em cada íntimo ser humano, né? Do espírito encarnado. Sim, né? Isso tudo vai elevar com certeza o nosso nível evolutivo do planeta. Agora, a questão vai ser não agora. A questão vai ser na hora que isso terminar, né? Na hora que passar, na hora que falarem assim, olha, tá tudo certo, já tem a vacina, já tem como prevenir, já tem os remédios, né? A gente não precisa mais se preocupar com esse vírus. Depois disso tudo é que a gente vai ver realmente quem mudou e quem não mudou. Porque se a gente voltar lá para trás, as outras pandemias que já houve no mundo, né? Como a gripe espanhola, H1N1, ebola e tudo isso, a gente percebe que muita gente, mesmo com esse processo doloroso, dessa situação dolorosa, mesmo assim, muitos não melhoram, né? É como descobrir o que preciso desenvolver nessa encarnação. Se perguntar, né? O que eu preciso? Pergunta para você mesmo. Não é as outras pessoas que vão dizer para você. É fazer, sabe, no processo de reforma íntima, é quando eu começo a perguntar para mim o que eu preciso melhorar. E eu faço uma crítica pessoal minha, bem clara e objetiva. Eu começo a perceber o que está faltando em mim, né? Então, Alessandro, você tem que perguntar para você mesmo, né? O que você precisa melhorar. Vamos pegar esse processo agora, fazer uma observação aqui em Arujá, dia 28 agora, uma empresa grande aqui que faz máscaras, me fugiu o nome agora, ela vendia uma caixa com 50 máscaras por 6 ou 8 reais para ser vendida a 6 ou 8 reais. Ela estava vendendo a 280 reais a mesma caixinha. E o pessoal em São Paulo revendendo a 500 reais uma caixinha de máscara, né, a 500 reais. Essa pessoa, porque esse homem é chamado de mito no mundo espiritual. Eu não entendi. Diana, repete a pergunta. Porque esse homem é chamado de mito e no mundo espiritual, né? Me repete para ficar mais clara a tua pergunta, tá? Olha, vamos colocar assim. Não vamos criar polêmica aqui, porque aqui nossa questão não é de política, né? Então cada um tem a sua opinião política aqui. O nosso objetivo aqui não é bem esse. Então, mas eu vou... como as pessoas enxergam cada um, é um processo evolutivo de cada um, né? E eu tenho que entender que algumas pessoas vão encarar de um jeito, vão encarar do outro, achar que uma coisa é certa, achar que uma coisa é errada. É o processo de compreensão de cada um. O que cabe a nós dentro desse processo agora? O que eu posso falar bem claramente? Tanto um quanto o outro, todas as pessoas que estão nesse cenário que nós estamos vivendo, todas as pessoas que estão vivendo, elas vieram para cá
A gente pode compreender ou não. Elas vieram para cá para criar em nós, né, questionamentos, né? Veio aqui para criar questionamentos. E cada um vai aprender a lidar com isso. Nesse momento agora, o que a gente precisa entender que é um processo de evolução espiritual. E nesse processo de evolução espiritual, a gente vai ter várias e várias situações. Não se esqueça também que quando Jesus foi crucificado, era ele e Barrabás. Napoleão, quando ele o papel espiritual dele, quando ele assume como sendo imperador da França, não era para fazer o que ele fez, mas criou esse processo dele, cria todo um outro processo de transformação que vai provocar mudanças no mundo. E isso tudo é uma questão pessoal de cada um. Agora não é momento do que eu penso, uma questão pessoal minha, mas a minha perguntar espiritualmente o que eu posso fazer para passar essa fase de uma melhor maneira possível. Como é que eu posso fazer para criar entre nós e todos nós aqui juntos uma experiência espiritual positiva, com todas as diversidades, com todos os pontos de vistas, com todas as formas que cada um vê, né? Então a nossa aula aqui não é uma aula a gente pode até fazer em outro momento, se for o caso, fazer uma aula não vinculada de questões históricas sobre os líderes da história, né? Mas aqui agora no momento a gente está discutindo espírito e matéria, questão espiritual, né? Questão política não cabe agora nesse momento para a gente. Me desculpa, Adriano, mas bem claro, né? Se a gente desvirtua, a gente sai fora do nosso processo evolutivo. Como eu falei ontem, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos por que dessas transformações do mundo através de terremotos, epidemias, pandemias, para que serve isso? Os espíritos são categóricos que dizem o seguinte, né? Essas catástrofes, esses grandes problemas, eles vêm para dar ao homem uma mudança evolutiva. Então ele é um impulso para o crescimento espiritual nosso, né? Então, como a espiritualidade vai fazer isso, né? São coisas que a espiritualidade tem um motivo para que isso aconteça. Nada acontece sem permissão de Deus. Nada que está acontecendo no mundo, por incrível que pareça, está errado, né? Existe uma inteligência maior, que é a inteligência divina, que é a manifestação espiritual, e que ela tem toda a compreensão do que está acontecendo. Nós aqui, como encarnados, nós não temos a compreensão do todo. Nós temos uma compreensão mínima de tudo isso. Então eu vejo assim como é um processo agora da gente trabalhar coisas fundamentais na gente, que é a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, aprender a ouvir o outro, a compreender, a entender o outro, né? E desenvolver uma coisa fundamental, que é aprender a amar. Eu estava vendo um texto, um trecho do Divaldo falando que o sentimento do amor é um sentimento novo, tem em torno de 100 mil anos, segundo ele coloca, né? Porque que o processo evolutivo nosso anterior ainda, nós não tínhamos a capacidade de entender o amor. Somente há 100 mil anos atrás, e olha que a Terra tem, segundo cientistas, cerca de, sei lá, 40, 50, 70 bilhões de anos, tem um tempo enorme. Mas somente há 100 mil anos a gente começa a desenvolver a questão do amor, né? Então a gente só vai entender também o amor como sublime de uma outra forma daqui a muito tempo ainda, né? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Então, espírito, matéria e reforma íntima, né? O espírito é o princípio inteligente. A matéria ela é formada por esse fluido cósmico universal que esse princípio inteligente manipula conforme a necessidade evolutiva de cada um e do universo. E a reforma íntima, que é uma autoanálise, uma compreensão de quem nós somos e como nós somos, para ver o que temos que fazer para melhorar, para nos tornar pessoas melhores, tá? Então esse é o objetivo da aula de hoje.
E assim eu queria ir encerrando essa aula, né? Terça-feira que vem a gente volta novamente com a aula 5, que é aula 5. Vou pegar aqui que é o nosso tema da próxima aula, que é Espiritismo e seu tríplice aspecto, né? Então a gente vai discutir o Espiritismo e o tríplice aspecto semana que vem, tá? Então a gente vai compreender como é que isso funciona, quais os aspectos filosóficos, religiosos e científicos do Espiritismo. Se eu acho que a gente está saindo desse momento de crise, Alessandro, eu acredito que qualquer manifestação aqui do acho é muito incipiente ainda. Eu acredito que isso. Vamos fazer uma análise. Nós começamos essas nossas lives há cerca de 15 dias, né? Nesses 15 dias, o quanto que nós aprendemos, o quanto que nós evoluímos, o quanto que nós trocamos de ideia, o quanto que nós compreendemos um pouco mais o que está acontecendo, né? Isso tudo traz para a gente, né? Traz para a gente uma compreensão melhor do momento atual. Mas eu falar para você, olha, vai demorar tanto tempo, eu não tenho como dizer para você. Eu particularmente estava me fazendo muita falta eu sair, eu andar, né? Eu já falei isso várias vezes, me faz uma falta enorme, né? Tem pessoas aqui que eu tenho um contato mais próximo com você mesmo, Alessandro. O Dimas, a Diana, a Bárbara, as Inês que fazem o curso com a gente, o Bruno que faz o curso com a gente. Eu queria estar com vocês hoje lá na EC, lá, e a gente fazendo o curso. Como tem a Patrícia, que tem um trabalho junto com ela, que sempre está acompanhando um trabalho maravilhoso aqui na cidade, que eu queria estar lá conversando com ela, trocando ideia com ela, né? Eu sei das dificuldades, dos problemas que o Instituto está passando também. Então eu queria estar muito com vocês, eu queria estar num outro momento. Mas não estamos. Eu estou tendo que aprender também a lidar com esse distanciamento. Não é fácil, né? Em alguns momentos dá uma sensação meio triste, melancólica. Mas é aí que a gente vai buscar na nossa fé, na nossa compreensão, na nossa vivência, né? As ferramentas que a meditação, a prece, a harmonização espiritual, tudo isso, para a gente adquirir forças para superar essa dificuldade. Seja como for, a gente tem que agir como Cristo nos ensinou, né? Como? Com amor, né? Amor ao próximo, fazer ao próximo o que a gente quer que faça a gente mesmo, agir da melhor maneira possível, transformar nossa vida numa vida cada vez mais espiritualizada, cada vez mais ética, cada vez mais moral, cada vez mais respeitando o próximo, a limitação do outro, o conhecimento do outro, a informação do outro, né? Então eu preciso aprender com tudo isso alguma coisa. Eu tenho certeza que na hora que eles falarem, olha, legal, já aprenderam o suficiente, as coisas se resolvem. Vai ser mais uma semana, mais duas, mais três, mais um ano, eu não sei, né? Eu queria muito que fosse amanhã. Eu queria acordar amanhã cedo, né, e falar, vamos para a rua, tá tudo resolvido, os problemas acabaram. É assim, que ainda vai demorar um pouco, que a gente está aprendendo até... Uma das lições que a gente está aprendendo com isso tudo é aprender a dialogar, a conversar, a ouvir o outro. Uma outra coisa que a gente precisa aprender com isso tudo: informação é bom, mas em excesso faz mal. Pouca informação é ruim, muita informação também não é boa. A gente precisa ter equilíbrio de informação. É muita informação, sabe, muita coisa, e a gente não está conseguindo ainda lidar muito bem com isso. Então a gente vai aprendendo muita coisa, né? Então agora a gente está aprendendo a ser espíritos, né? Está em vários lugares, né, mandando luz. Pegando o que a Patrícia falou aqui, a Bárbara tem que falar também. Gostaria de estar do lado das pessoas, né? Mas o que a gente está fazendo aqui agora, imagina, se eu tivesse no centro lá agora, hoje, nós estaremos em 7, 8, 10, 15 pessoas, eu não sei. Mas hoje, usando a tecnologia, olha a quantidade de pessoas que eu consigo alcançar
com esse vídeo, né? Os vídeos, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso, no Facebook, a média assim está acima de 50, 60, mais de 100 visualizações para cada vídeo. Olha a quantidade de pessoas que a gente tá chegando, está levando isso, né? Sabe, isso é maravilhoso, né? Olha, e eram pessoas, imagina só, se não fosse essa situação, essas 50, 60, 70, 100 pessoas hoje que vão visualizar esse vídeo, ou as pessoas que estão entrando aqui, não estariam preocupadas nem um pouquinho com essa questão espiritual, né? Então essa mensagem não estaria chegando. Então eu estou procurando ver e entender, né, que tudo isso que está acontecendo está fazendo a gente chegar, né? E as religiões, a católica, a evangélica, o espiritismo, o budismo, todos os outros, usando os meios de comunicação, as suas lives, para levar para sabe, num campo muito maior, pessoas que estariam abandonadas agora, né? Sem uma palavra de consolo, sem um jeito diferente de ver a vida. Então é bem isso mesmo. É ouvir e falar com moderação, Patrícia, sabe? Porque aí está todo mundo muito tenso, né? Não é fácil. Uma coisa é você ficar em casa porque você quer, não quero sair. Uma outra coisa é você ficar em casa porque você não pode sair, ou porque você não deve sair, ou que se você sair de uma maneira irresponsável, quando você voltar, você pode prejudicar alguém com mais idade na sua casa. Um pai, uma mãe, um avô, tudo isso, né? Então está na hora muito da gente pensar no outro. É claro que tem várias situações, e eu entendo muito bem isso, né? Eu entendo todos os pontos de vista. Eu tenho uma pessoa aqui na minha casa, a minha mãe, eu tenho meu pai que está aqui próximo, no Caio Bico, está com quase 80 anos também, não posso visitá-lo, meu irmão não pode visitá-lo, e ele veio, e mora em Minas, e veio para cá para resolver um problema, e não pode voltar para Minas, né? Então olha a situação dele. Tenho a minha mãe aqui com 68 anos, aqui em casa eu não posso simplesmente ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa aqui, porque eu posso prejudicar. Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente, né, que não tem oportunidade. Hoje, daqui a pouco a gente quer acabar, eu vou deitar numa cama quente, né, vou tomar um suco, comer uma fruta, me alimentar, vou deitar e amanhã eu tenho outras minhas atividades. Mas tem muita gente que não vai ter isso, né? Eu falo, o Centro Pop aqui continua alimentando os moradores em situação de rua. Lá tem a Renata, que está ali dentro, né? E tem outras pessoas que estão trabalhando com ela para alimentar esse pessoal de rua. Tem a Cida do SEMAC, que é um albergue aqui, um centro de acolhimento, que estão trabalhando para essas pessoas que estão morando na rua, né? Hoje, igual eu falei ontem, a enfermeira que se cometeu suicídio, o rapaz na Alemanha, a gente tem hoje mais de 1.400 profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente, que estão doentes, que pegaram o bendito do coronavírus, né? Então olha só um monte de situação. Eu não posso olhar só para mim, né? Eu preciso olhar para um monte de coisa. Essa situação não é só um detalhe, não é só o meu ponto de vista. São várias coisas. Eu não queria estar na mão de quem tem que cuidar de todos os pontos de vista, porque é muita coisa. Então tá na hora agora da gente, sabe, emanar as nossas preces, o nosso sentimento, para que o mundo melhore, para que as coisas se tornem melhores, para que o amor sobreviva, né? O que eu posso trazer para vocês, assim, dentro das comunicações mediúnicas que eu recebo, né? Porque para trabalhar com vocês aqui também, eu tenho um amparo mediúnico, né? Eu tenho um amparo dos meus amigos espirituais que vêm e que me orientam. Não me trazem informação nenhuma do mundo espiritual, essas coisas aqui de se vai ser amanhã ou depois. Não pergunte isso, porque eles não me trazem e eu também não pergunto, né? Mas o que eu posso falar para vocês, assim, que eu posso transmitir, é que antes dessa situação toda, nosso mundo estava envolto em energias tão pesadas, tão densas, que a própria espiritualidade estava com dificuldade de trabalhar no nosso planeta, de tão denso que estava. E esse vírus, de certa forma, ele vem para dar uma equilibrada nas pessoas e para que a espiritualidade possa exercer as atividades e alcançar aquelas pessoas que precisam e que não estavam conseguindo,
Isso eu posso falar. A Renata, falando da Renata, a Renata está aqui. Né? A gente vai se ver em breve, Renata, lá no Centro Pop. Então existia toda uma amálgama de energias pesadíssimas. Né? A gente não estava conversando, a gente estava se degladiando, um matando o outro intelectualmente, de pensamento e tudo, e esquecendo. E esse momento, que é isso que me falaram, né, que me trazem, é um momento onde eles conseguiram, né, através da espiritualidade, colocar muita gente para fazer prece, muita gente para orar, muita gente para assistir uma missa, muita gente para assistir um culto, muita gente para ouvir uma palestra espírita, muita gente para assistir uma coisa divertida. A quantidade de gente no mundo hoje se confraternizando espiritualmente, porque não pode ir nas igrejas, até isso, sabe, tem um fundo positivo, por incrível que pareça, porque uma coisa é você ir lá e ficar rezando só com o teu grupo. Mas agora a gente está rezando, a gente está orando com todo mundo. Né? Então o que eu posso dizer é isso. É através disso que eles hoje estão fazendo um grande trabalho na espiritualidade, estão mudando a nossa consciência, estão reunindo famílias, reunindo filhos, pais, mães. Né? E esses seres que estão desencarnando aqui, né, eles são como mártires, a gente tem que orar muito por eles, porque eles são como mártires, né? Que estão colocando a sua existência à prova para que aqueles que ficarem aqui tenham um mundo melhor. E para aqueles que retornarem para cá, retornem no mundo melhor. Olha só como a espiritualidade trabalha de uma maneira maravilhosa. Se a gente parar de olhar as pessoas com um olhar humano, crítico, com esse olhar mesquinho, egoísta, sabe? Que a gente tem de olhar, sabe, como se a gente não fosse um ser espiritual, como se a gente não vivesse ligado à espiritualidade, como se Deus fosse apenas um objeto de manipulação dos meus sentimentos, dos meus desejos, mas entender que Deus é fonte criadora, é fonte de tudo, e que dentro desse corpo encarnado, físico, a gente tem um princípio inteligente que está preparado, né, para crescer espiritualmente. Olha, isso é maravilhoso. Antes de encerrar, eu vou contar uma história rapidinha, que a Nete Guimarães, que é uma palestrante espírita, ela contou uma vez. Ela conta que num determinado centro espírita tinha um senhor que tinha um problema na perna, um senhor de idade, e ele ia lá fazer um tratamento para melhorar o problema que ele tinha, o problema de saúde que ele tinha. Mas ele ia e o problema não se resolvia, continuava com problema. Aí os próprios médicos, a equipe de trabalhadores da casa falou: nossa, esse senhor vem aqui tanto e a gente não consegue ajudar ele, está sempre com o mesmo problema. Né? E aí foram questionar os amigos espirituais por que eles não conseguiam curar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Aí o mentor disse o seguinte: olha, essa pessoa que está vindo aqui, esse paciente, toda vez que ele dorme, ele volta para a espiritualidade. Porque quando a gente desencarna, quando a gente dorme, gente, se você for uma pessoa que ora, que tem prece para uma vida legal, você volta lá para a espiritualidade, vai conversar com seus entes queridos, vai ter instrução, tem um monte, a gente volta para a nossa parte espiritual e passa lá alguns momentos juntos. E aí o que acontece? Quando ele vem para cá durante o sono, ele pede encarecidamente que nós não curemos ele do problema de saúde que ele tem. Por qual motivo? Né? Ele fala que ele mora perto da casa dele, tem uma vizinha muito bonita, né? que atrai muito ele. E ele falou que se ele ficar curado, ele vai pular o muro e vai aprontar novamente, como ele fez várias vezes em várias vidas. Então ele pede encarecidamente que não o cure, para ele não se perder do caminho que ele determinou para a vida dele. Então muitas vezes, parece uma história engraçada, né? Mas muitas vezes eu peço, quando estou acordado, uma ajuda, mas quando eu vou dormir, que eu estou na parte espiritual e eu tenho consciência que aquele problema existe para me ajudar a manter no caminho, no propósito que eu firmei para a minha existência, né? Eu começo a entender, né? Muitas vezes porque algumas coisas não acontecem como eu quero. É porque aquilo ali eu mesmo sei que não vai me ajudar. Então eu peço uma coisa quando estou acordado, mas na hora que eu durmo lá, eu falo: não façam isso, hein? Eu pedi, mas não façam. Tá dando para entender como é que as coisas funcionam? Né? Então eu quando estou acordado eu quero uma coisa, mas quando eu durmo eu tenho a consciência e peço: não façam isso. Né? Eu preciso vencer essa dificuldade.
eu preciso inverter esse problema. O pular cerca, exatamente, né? Igual você falou, pular cerca para aprontar. Se eu ficar bem, eu vou aprontar. Então eu escolho uma limitação para que eu não apronte certas coisas, que eu não passe dos limites de algumas coisas. Algumas doenças que a gente tem, alguns problemas que a gente escolhe justamente para a gente não sair do caminho que a gente escolheu, né? Essas vezes no mundo espiritual. Então, né, sabe, não vamos ter, né, problemas, dificuldades por que está acontecendo, mas vamos orar muito, vamos elevar muito o nosso pensamento e vamos vibrar muito para as pessoas que estão nesse mundo, sabe? Não vamos olhar ninguém que tem uma opinião diferente da nossa, uma visão diferente da nossa, não vamos olhar com raiva, com bronca, com nada, né? Vamos entender que ele está no processo, esse processo de transformação, isso faz parte, né? E vamos agradecer a Deus, né? Agradecer por tudo, até pela adversidade, pelas dificuldades, né? Assim vamos já encerrar para o nosso horário dentro da nossa forma de ver, já passou do horário. O vídeo vai ficar aqui no Facebook para quem quiser depois, né? Eu vou passar depois para o YouTube. Aí eu peço que vocês lá no YouTube se inscrevam no canal, né? Como sempre peço para vocês, para que o canal cresça e a gente consiga fazer transmissão também pelo YouTube. E que a gente continue nesse diálogo. Amanhã novamente a gente vai conversar sobre algum outro assunto. Na quinta-feira convido todos vocês para participar do Evangelho no Lar, aqui na minha casa, através do Facebook. Na quinta-feira, às 9 horas da noite, que é o horário que eu faço o Evangelho, vocês estão todos convidados a participar comigo dessa corrente, né, de amor e de carinho do Evangelho, e para que a gente mantenha essa ligação de auxílio, de apoio espiritual um com o outro, né? Então vamos vibrar, levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, vibrar pelo nosso mundo, vibrar pelo nosso país, vibrar pelas pessoas que convivem com a gente, lembrando que vibração é emitir energias de amor, de carinho, sabe, de saúde, de fortalecimento. E agradecer aos amigos espirituais pelas inspirações que nos deram hoje, agradecer aos nossos mentores que estão aqui, que colaboraram com a gente, agradecer aos amigos da sala espiritual que estiveram aqui hoje, agradecer a presença hoje na minha casa, nesse companheirismo, e que a gente possa a cada dia compreender que fé é acreditar mesmo quando tudo pareça que não vai dar certo, quando pareça tudo diferente do que a gente acredita. Fé é acreditar, né? Que Deus nos abençoe, nos cuide e que tenhamos uma quarta-feira muito, muito abençoada, alegre e feliz, né? E que a gente possa se reencontrar. Eu também estou com saudade, Renata, mas a gente vai se ver em breve, voltar lá para nossas atividades, conversar com o pessoal. Ainda continuo encontrando eles aqui perto, aqui na praça, perto da minha casa, né? Aqui nos espaços na rua, enquanto todo mundo, né? A Renata faz parte do Centro Pop, então a gente conversa tanto com esse pessoal de situação de rua, que a gente acaba criando até vínculos de amizade, de carinho com eles. Então eu encontro com eles, a gente conversa muitas vezes, né? Às vezes dá uma bronca, isso faz parte, mas agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estarmos juntos, né? Fiquem com Deus e até amanhã.